Olá, professores! Então, nessa segunda parte do vídeo, eu quero apresentar as configurações que eu desejo realizar para entregar essa atividade avaliativa, é uma trilha de aprendizagem que eu estou construindo, no formato que eu desejo. Então, uma coisa que eu posso fazer é tornar isso um pouco mais alegre, um pouco mais bonito. E aí, dessa paleta aqui, eu tenho como escolher um tema para o cabeçalho desta avaliação. Eu tenho como trazer imagens, fazendo o upload de arquivos que estão nos meus diretórios, né, do meu computador, ou já um tema pré-definido. Eu estava dando uma olhada aqui nesses temas, trabalho e escola, achei esse aqui bem legal, dou 2 cliques em cima dele e ele já entra aqui, dando uma ilustrada aqui no meu cabeçalho. Então, ele vai entrar daqui a pouquinho. Deixa eu dar uma atualizada aqui, para ele poder entrar. Deu uma travadinha aqui na internet. Olha lá, entrou. Maravilha, então, deixa eu voltar para a paleta de cores aqui. E aí, a imagem foi enviada através aqui da edição, né, da configuração de cabeçalho. Eu posso mudar a cor do tema sugerido. Eu posso trocar aqui, ó. Tá vendo? Vermelho. Posso colocar aqui um pouco mais roxo, né? Então eu posso ir mudando, olha, esse verde aqui, tá? Essa cor aqui, enfim. E também posso trocar o plano de fundo. Eu vou deixar aqui no azul, combinou um pouco mais aqui com a grade da sessão, enfim, ficou um pouco mais leve. E eu também tenho como mudar o plano de fundo, veja, escureci um pouco mais claro, e o que foi sugerido. Vou deixar um pouquinho mais escuro aqui, combinando um pouquinho mais. Isso é ao seu gosto, professor. Então, também tenho como mudar o estilo de fonte. E se tratando de alunos do 4º ano, eu vou optar por deixar essa fonte no formato mais básico. E aí, em termos de cor de fundo, né, plano de fundo e tema de cabeçalho, já está resolvido. Uma configuração que eu vou fazer aqui é nessa engrenagemzinha, tá vendo aqui? Configurações. É o formato como eu vou entregar para o meu aluno. Em configurações, na aba geral, eu posso coletar endereços de e-mail. Então, o meu aluno, para avançar, ele é obrigado a colocar um e-mail. Mas, em se tratando do fundamental e pela idade, a gente não obriga a ter e-mail, né? Normalmente é o da família, se a família tiver. Então, eu vou evitar essa situação aqui. Se eu colocar limitar a uma única resposta, eu obrigo o meu aluno a fazer o login no Google. E esse aluno pode não ter uma conta no Google. Então, não vou limitar a uma resposta. Mas eu tenho como resolver isso na frente, daqui a pouco eu mostro. Eu posso liberar para o meu aluno que ele edite as respostas após o primeiro envio, né? E também para que ele veja gráficos de sumário e resposta de textos. Nessa parte geral aqui, eu vou deixar em branco, aí a gente faz um teste juntos aqui nesse vídeo e apresento para vocês. Na forma de apresentação, qual é a minha escolha aqui? Mostrar barra de progresso é legal, porque o aluno, conforme ele vai progredindo nas sessões, ele vai tendo um indicador visual mostrando para ele se ele está no início, no meio ou no fim. Isso diminui bastante a ansiedade do aluno. Eu posso embaralhar a ordem das perguntas. Veja, é por isso que eu não quis colocar naquela sessão Vamos Praticar, que é a sessão 3, se não me engano. Por isso que eu não quis colocar as perguntas numeradas. Porque quando eu embaralho a ordem das perguntas, o texto todo vai junto. E se no texto tem um número, esse número vai junto. Aí alguns alunos vão falar, ih, está tudo bagunçado, a minha questão 2 está lá no fim, a questão 1 está no meio, a questão 4 é a primeira. Então, essa é a situação da opção por não colocar número no texto das questões. Mas como eu tenho a última sessão
em que duas perguntas têm um encadeamento, tem uma ordem ali, e embora eu não as tenha enumerado, ou melhor, numerado, eu não vou embaralhar. Porque se eu embaralhar, a seção 5 pode misturar, né, a ordem A2 no lugar da primeira e vice-versa, e aí vai perder o sentido, tá? Mas saibam que, se você desejar embaralhar a ordem das perguntas, então, por favor, não numere as questões, tá? E aqui, mostrar link para enviar outra resposta. Aqui eu resolvo essa questão que eu não limitei para uma única resposta. Então, evitando que o aluno faça o login, eu resolvo aqui, ó, eu desabilito. Porque uma vez o aluno tendo mandado a primeira vez, ele não vai conseguir mandar mais. Então, aqui você consegue limitar a uma única resposta, a um único envio do formulário, sem necessariamente obrigar o aluno a logar, tá? E é bom colocar uma resposta de confirmação, né? Uma mensagem aqui de confirmação. Então, eu vou colocar aqui, suas respostas foram enviadas com sucesso. Obrigado. Olha lá, para que o aluno fique tranquilo, né? E aqui é importante, configurações, testes, para que você possa atribuir uma correção automática e pontuações a essas questões, você tem que habilitar, criar teste, tá? Então, eu posso ou não liberar nota imediatamente após o envio. E posso, posteriormente, depois de uma revisão manual. Mas aqui, ativa novamente coleta de e-mail. Então, eu já vou liberar a nota imediatamente para meu aluno, ou para os meus alunos. Mesmo com a seção 5 tendo resposta aberta, né, discursiva, o aluno já vai ter uma ideia daquelas questões de múltipla escolha do seu desempenho nelas. E depois eu faço uma revisão manual e o aluno, quando ele for olhar lá de novo, ele vai ver o feedback que eu vou dar para ele, tá? Então, o que mais que eu posso fazer aqui? As respostas, né, as pessoas, melhor dizendo, que responderem, podem ver perguntas erradas, respostas corretas, valores. Eu vou deixar tudo marcado para dar um pouco mais de autonomia para o meu aluno e para a sua família poder também enxergar. Feito tudo isso, eu salvo todas essas configurações, tá? Ao configurar, eu devo ter cometido algum engano. Este formulário coleta endereço de e-mail, vamos ver, deixa eu alterar aqui, sim, vou desmarcar aqui e vou salvar de novo. Agora sim, agora tranquilo. Bom, feito isso, eu vou configurar questão por questão em cada uma dessas 5 sessões. Então, clicando aqui nesse primeiro item da seção 1, vou marcar como obrigatório. Aqui é só identificação, então eu não tenho que me preocupar com chave de resposta nem com pontuação. É apenas uma identificação. Ah, mas professor Leão, por que aparece isso aqui? Porque lá nas configurações eu configurei o formato teste para as questões que eu tenho que coletar resposta e também pontuar. Eu precisei acabou que eu configurei o formulário todo, né? Mas é claro que o aluno sabe que coleta de nome e coleta de número, aqui são respostas obrigatórias, não tem por que pontuar. Então, eu não vou mexer com chave de resposta. Aqui no Vamos Recordar, o que acontece aqui? É uma sessão obrigatória, tá? A pergunta está na imagem, como eu disse antes, lá na construção. E agora, aqui sim, além de ser obrigatória, eu tenho que definir a chave de resposta. Qual é a resposta correta aqui? Eu tenho que dizer para o Google Forms. Então, eu vou atribuir aqui um pontinho,
Você pode atribuir mais, né? Fica à vontade. E a resposta aqui é 65. Então, quando eu clico em cima aqui do 65, ele está marcando para o Google Form que este é o gabarito. E aí eu concluo. Agora, pessoal, vem um pouco de sofisticação aqui. Por que eu criei uma seção Vamos Recordar e uma seção Reforço? Porque eu quero dar a ideia de trilha de aprendizagem. Eu quero que meu aluno vá para a seção 3 ou para a seção 4, conforme a resposta que ele me dá aqui. Então, qualquer que seja a resposta do meu aluno que não seja 65, eu quero que ele vá para o reforço. Então, onde que eu consegui configurar esse continuar para a próxima sessão? Aqui nesses 3 pontinhos aqui. Então, deixa eu até desmarcar aqui, que ele já estava marcado. Olha só. O gabarito eu já marquei, que é a chave de resposta. Agora eu quero condicionar. Conforme a resposta que meu aluno der, eu quero que ele vá para a seção 3 ou para a seção 4. Então, eu venho aqui nos 3 pontinhos e eu marco ir para a seção com base na resposta. Se a resposta for 35, eu quero que ele vá para o reforço. Se a resposta for 65, eu quero que ele vá para a prática. Ele não precisa do reforço. Se ele responder 50, ele errou. Ele precisa do reforço. Enfim, se ele responder 15, eu também quero que ele vá para o reforço. Então, eu criei uma condicional aqui, tá? E aí, no reforço, eu não tenho nada a fazer, né? Como não tem pergunta e não tem alternativa, não tem aqui a configuração de obrigatoriedade, ele vai passar ou não pela seção 3, conforme o nível de resposta da seção 2, né? E aí, a seção 4, o vamos praticar. Aqui, obrigatória, e a chave de resposta eu tenho que marcar. Então, vou dar aqui para ele um ponto aqui ao responder. E qual é a chave de resposta? Em uma adição, uma das parcelas é 205 e a soma é 190. A chave de resposta é o 85. Não vou colocar nenhuma condicional aqui e vou concluir, tá? Vou concluir aqui essa configuração. Deixa eu ver se eu concluí essa aqui. Essa aqui está... Ah, tá concluído, está tudo direitinho. E vamos para a segunda questão dessa seção 4. A chave de resposta aqui, eu tenho em uma subtração, o minuendo é igual a 300 e a diferença é 130. Qual é o subtraindo? Opa, tem um erro aqui de edição, falta um espaço. Vamos arrumar. Olha que é sempre legal a gente estar lendo, né? E aqui a chave de resposta, então, é o 170. E aí eu vou clicar aqui, chave de resposta, vou dar um ponto, vou marcar o 170 como gabarito e vou concluir. Eu poderia nessa e na questão anterior adicionar um feedback de resposta para o meu aluno, tá? Eu poderia colocar aqui um feedback das respostas incorretas ou um feedback da resposta correta, um feedback imediato, tá? Porque assim que ele envia, ele vai ter a resposta correta, mas ele não vai conseguir enviar uma nova resposta, né, um novo formulário, porque eu fiz aquela configuração de desabilitar a apresentação do link para o novo envio. Eu vou deixar sem feedback por enquanto, isso vai ao gosto de cada um. E aqui nas interações também resposta obrigatória, tá? Chave de resposta, eu vou clicar aqui
vou marcar um ponto e não vou marcar nenhuma chave aqui, porque ela não é de múltipla escolha e também não é de simples escolha, enfim, é uma pergunta aberta. Aqui também obrigatório, chave de resposta, eu abri, porque se não abrir eu não consigo pontuar, e eu não vou adicionar feedback, e também não há necessidade de marcar gabarito, porque eu quero coletar a resposta do meu aluno, a forma como ele pensa, quando ele vai discursar ali no texto, certo? Então, estou com todas as configurações prontas aqui. Tranquilo? E aí, na terceira parte deste vídeo, eu vou apresentar como que o aluno enxerga. Vou fazer aqui 2 ou 3 vezes o envio desse formulário, no sentido de apresentar ali as condicionais, né, e a progressão das sessões, e até porque precisamos testar. Até logo mais, pessoal!